Olá, bom dia, garotada do 8º ano da Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História e hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo, né? Lembrando que hoje a gente começa o capítulo 12, já é o último capítulo do terceiro módulo de vocês, certo? Está se aproximando já a terceira avaliação. Ainda assim, o número de alunos que têm entregado os exercícios está muito reduzido, gente. Mais uma vez, lembrando, a gente sabe que é complicado videoaula, a gente sabe da importância de estarmos próximos de vocês, mas se a gente não recebe perguntas, se vocês não tirarem dúvidas, fica complicado para a gente. Se vocês não mandarem os exercícios, cada vez vai virando uma bola de neve, certo? Então, por favor, preste atenção nisso. Já estamos no último assunto do capítulo 3. E ainda assim, se eu for botar a lista para vocês aqui, não chega nem a 5 o número de alunos que enviam os exercícios para a gente estar enviando as respostas. Tá? Então, vamos lá. Depois dessa chamada de atenção, o nosso capítulo 12, a gente continua falando do Brasil Império. Agora vamos falar da crise do Segundo Reinado. Né? No capítulo aí que a gente passou, o capítulo 11, a gente estudou aí o início do Segundo Reinado, né? Quando Pedro de Alcântara assume, né? O governo do Império. Falamos aí as principais mudanças na economia, mudanças sociais que ocorreram aí no início do governo dele, basicamente nessas 3 primeiras décadas aí do governo do Pedro II. Falamos do café aí ganhando importância econômica, se transformando no nosso principal produto de exportação, né? Falamos do processo de urbanização que ocorreu, que vai transformar aí algumas cidades brasileiras, processo esse visando aí os centros urbanos europeus, certo? Ou seja, nós conversamos sobre o início do governo do Dom Pedro II. O governo dele, gente, do Dom Pedro II, né, ele dura 49 anos, quase meio século de governo, né? Então, nesse capítulo 12, a gente já vai estudar outra fase do governo dele, fase final. Então, a gente vai falar aqui de crise política, crise econômica, as questões sociais que vão levar ao enfraquecimento do poder do imperador, o enfraquecimento do Império do Brasil e, posteriormente, a proclamação da República, tá? Então, no capítulo 11, como eu disse, nós vimos os primeiros anos do governo do Dom Pedro II e agora no capítulo 12 a gente vai ver aí os fatores que vão prejudicar, que vão fazer com que acabe ocorrendo uma crise do Império, uma crise do Segundo Reinado, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos conversar aqui é sobre a política externa, ou seja, as relações que o Brasil mantinha com outros países. Tá? Até então a gente tem falado muito sobre a relação que o Brasil tinha com a Inglaterra, né? Hoje nós vamos ver alguns outros países. Gente, o Império do Brasil aí, né, tinha um território imenso e difícil de controlar, né? E aí controlar e proteger também. Então, para tentar proteger as fronteiras do Império, né, o governo do Dom Pedro II vai adotar uma política de intervenção militar em outros países considerados por eles um pouco mais enfraquecidos, um pouco mais fracos, digamos assim. Países da bacia do Rio Prata. E aqui eu mostro para vocês o que é a bacia do Rio Prata. Ó, esse conjunto de rios aqui, tá, gente? Que passa pelo Uruguai, passa pelo Paraguai, passa pela Argentina e pelo Brasil. Então, quando a gente fala assim, ó, olha, a política vai ser uma política de intervenção militar nos países da bacia do Rio Prata, nós estamos falando de todos esses países. Não estou dizendo que o Brasil vai sair invadindo todos eles, tá, gente? Mas eu estou dizendo que vai ser meio que uma, digamos assim, vai ocorrer uma intervenção em alguns deles, tá? Que é o que nós vamos ver. Lembrando que esse Brasil aqui, tá, gente? Ele não está escrito no nosso português, tá?
Por isso que Paraguai está com Y e tal, e Brasil com Z, certo? Então vamos lá. Vamos falar sobre a Bacia do Prata, que vai ser o primeiro motivador aí de um conflito sério e internacional durante o governo do Dom Pedro II. Então vamos entender o que aconteceu. Ali pelo ano de 1828, né, chega ao poder na Argentina um camarada chamado Juan Manuel Rosa. Tá? Era um cara que era um latifundiário, um dono de grande propriedade de terra. Ele tinha uma liderança política regional muito forte e ele contava com o apoio de uma grande parcela da população argentina. E aí, durante o governo dele, ele acabou expandindo as fronteiras da Argentina, ampliando aí, né, o seu território, tornou Buenos Aires um centro econômico na região, e isso para o Brasil foi visto como uma ameaça, certo? Até porque o Juan Rosas, né, ele vai proibir a circulação de navios estrangeiros pelos rios do Uruguai, né, pelo Rio Uruguai. No caso aí, Uruguai, Paraguai, Paraná, e isso vai prejudicar o comércio na região. Em outras palavras, o Rosas fez o seguinte, ó, vocês não vão navegar aqui, tá? Essa é a ideia, porque tá aqui, ó, são esses os rios, ó. Olha, mais uma vez, né? Ele vai proibir circulação de navios estrangeiros nos rios Uruguai, Paraná e Paraguai, ou seja, todos os rios da bacia que compunham aqui a parte mais importante da Bacia do Prata. E essa proibição do Rosas aí, né, vai prejudicar o comércio, certo? Até porque, se você for olhar para o Paraguai não tem saída para o Oceano Atlântico. Tá bem aqui o Paraguai, coitadinho dele, ó. Tá cercado pela Bolívia, Argentina, Brasil. Ou seja, a única saída, escoamento para o mar dos produtos paraguaios é se ele circular pelos rios. Pelo rio, por exemplo, pelo rio Paraguai. Então, para o Paraguai, a utilização desse rio era importantíssima. Então, aí o Rosas acabava prejudicando, né? E o Paraguai, gente, ele passava por um processo de crescimento econômico muito intenso. Inclusive, no final da aula, a gente vai falar um pouco do que teria motivado a Guerra do Paraguai, de fato, e tudo mais. Mas isso a gente vai conversar depois, tá? Então, o primeiro problema a gente enfrenta aí quando a gente fala da Argentina. Tá? Vou botar aqui, ó, representação da Argentina que estava sob o domínio, vou botar Rosas aqui, do Rosas. Proibiu aqui a galera de navegar nos 3 principais rios. Será que ele não se achava muito importante, né? Nesse mesmo período, agora a gente vai falar do contexto do Uruguai. No Uruguai, gente, começa uma luta pelo poder entre 2 grupos. O grupo de comerciantes e o grupo de proprietários de terra. Então eu vou botar bem aqui, ó, embaixo, para que vocês... Eu estou desenhando para que vocês possam entender direitinho, tá? Aqui é o Uruguai e existe um conflito entre 2 grupos. O grupo... Peraí, eu vou botar aqui. O grupo de comerciantes, tá? O outro grupo é dos proprietários de terra. Eu vou colocar proprietários de terra aqui como o late aqui de latifundiário. Oh, meu Deus. Latifundiários, certo? Então esses são os 2 grupos aí desse conflito pelo poder no Uruguai. Os comerciantes, gente, eles formaram um partido que eles chamaram de comerciantes, eles chamaram de colorados, certo? E já os proprietários de terra, os proprietários rurais, formaram um partido que eles chamaram de blancos. Então a gente costuma dizer que no Uruguai tinha um conflito para ver quem ia tomar o poder entre os blancos e os colorados. É essa confusão que está acontecendo no Uruguai no mesmo período em que o Juan Rosas decidiu fechar aí, né, os rios para outros países, certo?
O Brasil decidiu então se envolver no conflito aí no conflito do Uruguai. E se envolveu, vou botar aqui o Brasil, né? Tá aqui o Brasil chegando na brincadeira, né? Brasil não tem muito a ver com a onda toda, a não ser a história da Argentina aqui, né? E aí o que é que a gente tem? O Brasil apoiando os colorados. O Brasil querendo que os colorados tomassem o governo. E a Argentina oferece auxílio para os blancos. Olha que onda interessante, né? Então, uma onda lá no Uruguai que vai envolver a Argentina e o Brasil apoiando grupos diferentes, certo? Com o apoio da Argentina, no caso aí, né, a Argentina apoiou os blancos e os blancos apoiavam o governo do Juan Rosas na Argentina. O governo aí do Brasil começou a temer que a Argentina tivesse total controle da foz do Rio do Prata. Por quê, gente? Imagina, ó, a Argentina não está auxiliando aqui os blancos, então imagina que os blancos conseguem o governo no Uruguai. Tá aqui, ó, os blancos conseguiram o governo. E a Argentina já está exercendo influência aqui nesses rios, no Rio Paraguai, no Rio Paraná e no Rio Uruguai. Para completar, os rios desembocam aqui na região do Uruguai. Então imagina, o governo do Rosas somado ao Uruguai com o governo dos blancos. O medo do Brasil é que a Argentina com o Uruguai passasse a dominar essa área, essa bacia do Prata. Esse foi o receio, tá? Então o Brasil aí, né, no caso, como uma medida, vai apoiar os opositores do Juan Manuel na Argentina. Isso quer dizer que na Argentina você tem o Juan Manuel governando, mas você tem um grupo de opositores, pessoas que querem tirar ele do governo. Então o Brasil, que já está envolvido nesse conflito político interno do Uruguai, também vai se envolver no conflito interno e político da Argentina. Vai apoiar a oposição do Rosas. Vocês estão entendendo? Estou desenhando tudo bonitinho para que vocês consigam entender esse jogo de interesse e o envolvimento do Brasil nessas confusões aí, certo? Isso tudo é a nossa política externa, beleza? Brasil, gente, somando, né? Brasil, o Uruguai, os argentinos, que eram contrários a Rosas, eles vão organizar uma aliança com o objetivo de expulsar Rosas do poder. Mas, professor, com os uruguaios, esses uruguaios aqui, tá? Os blancos são têm o apoio do Rosas. Então, eu estou falando dessa galerinha aqui, tá? Eles que vão auxiliar. E aí, quando a gente chega em 1852, os aliados conseguem derrotar o exército de Rosas, né? E aí, quando chega em 1856, o governo do Brasil e da Argentina assina um tratado de amizade e comércio. Ou seja, Rosas sai do poder e aí o Brasil, que auxiliou a oposição, assina um tratado de aliança e amizade. Olha, agora eles são amigos. Então a gente, já que a gente passa para uma outra explicação, a gente acaba tirando isso daqui. O Juan saiu tudo isso. Tá? Agora Brasil e Argentina, deixa eu ver outra coisinha para pôr. Brasil e Argentina são, oh meu Deus, botei errado. São irmãos, são amigos, eles têm uma relação que liga eles nesse momento. Certo? Guerra do Paraguai. Agora que você já entendeu toda essa organização aí, nós vamos entender a Guerra do Paraguai em si. Olha como o Brasil se mete em problema, né, durante esse período aí. Tudo isso requer dinheiro, tá, gente? Toda essa intervenção militar e tal requer gasto de dinheiro, certo? Então vamos entender a história agora da Guerra do Paraguai. O governo brasileiro
travou todas essas disputas na fronteira com os países vizinhos e tal, para quê? Para controlar a bacia do Rio Prata, certo? É justamente essa disputa pelo controle da bacia do Rio Prata que vai levar o Brasil à guerra, né? A gente tem aí uma grande disputa entre os paraguaios e os brasileiros por essa região do Rio Prata. Como eu disse, era uma região muito importante para os paraguaios, porque era a única saída que eles tinham para o mar. Então, olha só, para o Brasil, o rio era importante, né? Os rios eram importantes, porque era a forma mais rápida aí de fazer a viagem, de se deslocar aí do Rio de Janeiro até a província do Mato Grosso. Para o Paraguai, era a única forma de escoar a produção que eles tinham pelo mar, tinham acesso aí ao oceano. Ou seja, para os dois países, tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, o domínio dessa região, a livre circulação nos rios da Bacia do Prata era importantíssimo. Quando a gente chega em 1864, né, a gente tem aí a alegação de que alguns grupos aí de fazendeiros uruguaios estavam ocupando o território brasileiro, né? E aí o governo do Dom Pedro II ordena a invasão do Uruguai por tropas brasileiras. Gente, ainda é esse problema de colorados contra brancos. Então, olha, tem fazendeiros do Uruguai que estão invadindo. Lembra que os colorados eram comerciantes e os blancos eram latifundiários? Então, o que eu estou te falando é que acusaram os latifundiários, ou seja, os blancos, de estarem invadindo território brasileiro. Foi isso que eles fizeram, né? Olha só que louco, né? Então, o Brasil decide invadir o Uruguai. Na verdade, o que o Brasil decidiu foi dar apoio militar extremo aos colorados. É isso que foi feito, né? No caso aí, naquele tempo, quem governava o Uruguai eram os blancos. E aí os blancos vão pedir apoio de outro país. Pode ser a Argentina, lembra que o Rosas deu apoio para os blancos, mas a Argentina agora tinha um acordo com o Brasil. Então é provável que a Argentina não fosse se envolver no conflito. Então eles precisavam de um país que fizesse frente ao Brasil. E aí que país era esse? Quem? Paraguai. Eles pedem auxílio ao Paraguai. Aí entra o Paraguai na brincadeira. Bem aqui. Para apoiar os blancos. Lembrando, deixa eu organizar aqui, que não tem mais esse apoio da Argentina aos blancos. Quem passa a apoiar agora, eu vou até botar o Paraguai aqui para cima, para que fique mais organizado. Quem passa a apoiar agora os blancos é o Paraguai, porque o Paraguai tem essa rixa com o Brasil de qual dos dois vai dominar a Bacia do Prata, certo? Então, mais ou menos, a disputa, o problema começa assim. Como no caso, o Paraguai, né, que era governado aí por Solano Lopes, decidiu auxiliar os blancos uruguaios, o que é que eles vão fazer? Eles vão aprisionar um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda. Gente, depois de aprisionar esse navio, as tensões estão se agravando entre o Brasil e o Paraguai. Depois do aprisionamento do navio Marquês de Olinda, isso acabou se agravando ainda mais. E aí, para entornar mais o caldo, o presidente paraguaio vai ordenar a invasão da província do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Toma-te, declaração de guerra ao Império do Brasil. Então, a declaração de guerra parte aí, no caso, né, dos paraguaios. Certo? Começa a guerra, começa o conflito e o Solano Lopes decide então pedir aí uma forçazinha para a Argentina, né? Ele vai solicitar aqui para os argentinos, ó, que estavam bem aqui, que as tropas deles passassem por dentro do território argentino. Né? Só isso. Só quero que as minhas tropas dê autorização para que as minhas tropas passem pelo teu território para a gente chegar mais rápido no Rio Grande do Sul. Só que é o seguinte, gente, lembra que a Argentina, o governo argentino foi auxiliado pelo Brasil, eles tinham um acordo de aliança, amizade, então a Argentina vai negar, né? Não, olha,
passa por outro lugar, dá teu jeito, mas por aqui a gente não vai deixar não. E aí o Solano Lopes, que estava enlouquecido, decidiu declarar guerra também contra a Argentina. Então o camarada declarou guerra contra o Brasil e declarou guerra contra a Argentina. Já fez inimizade contra os dois logo de uma vez, né? Vamos descer a mão e vou descer a mão em vocês dois aqui. Vocês não querem me ajudar? Então vamos lá, né? Declara guerra aos dois. Tá entendendo o jogo das cadeiras aí, né, gente? Pelo amor de Deus, se não perguntem, assistam de novo. Vamos lá, a gente tem que terminar essa explicação aí da guerra do Paraguai, certo? Brasil, Argentina. Lembra que o Brasil invadiu aqui o Uruguai? Pois é, colocou os colorados no governo. Então agora o governo uruguaio não era mais um governo dos blancos, que eram apoiados pelos paraguaios. Agora era o governo colorado. Então a gente tem o Uruguai formando uma aliança com Brasil e Argentina. E aí na guerra você vai ter Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. O Paraguai vai ser colocado na roda. Certo? Essa aliança militar foi denominada, teve o nome aí de Tríplice Aliança. Eles conseguiram reunir aí mais de 60 mil soldados. Em 1865, né, o Paraguai vai ser derrotado numa batalha histórica conhecida como Batalha do Riachuelo. Né? Esse camarada aí é o Solano Lopes, tá, gente? Do outro lado, você tem a pintura que representa a Batalha do Riachuelo. A consequência aí, né, dessa batalha foi a perda do controle do Rio Paraná, que era a principal via de abastecimento do país, no caso aí do Paraguai. E isso vai fazer com que o Paraguai comece um processo de enfraquecimento. Tá? Em 69, Solano Lopes aí vai ser aprisionado. Vamos ter aí os últimos focos de resistência paraguaia sendo destruídos também. Paraguai sendo destruídos. E aí a gente tem o fim, tá? De fato, em 69, da Guerra do Paraguai. Certo? Consequências dessa guerra. Depois da guerra, como é que ficou aí a situação? Bem, Argentina, Uruguai e Brasil, né, gastaram muito dinheiro na guerra, então voltaram economicamente enfraquecidos, em crise econômica. E tiveram que pedir dinheiro emprestado para quem? Para a Inglaterra. Com esse dinheiro emprestado, eles vão tentar recuperar as economias após a guerra contra o Paraguai. Com relação aos negros escravizados que participaram da guerra, tivemos muitos escravizados que participaram. Para eles foi dado alforria, porém eles ainda voltaram para uma sociedade extremamente racista e que não dava participação social, muito menos política para eles. O exército brasileiro ganha destaque depois do conflito, ganha importância, e o exército que não participava da política começa a querer se integrar ao cenário político. Se acha importante, já que venceu uma guerra, volta fortalecido e começa a defender causas como, por exemplo, a República e maior participação deles nas decisões políticas, queriam ao menos ser considerados. De fato, quem mais sofreu com a guerra foi o derrotado Paraguai, tá, gente? Foi o país que mais sofreu. Para vocês terem ideia, é como se tivessem, durante a guerra, matado aí metade da população paraguaia. E essa metade, essa parte aí que morreu, a grande maioria foi de jovens, né? Homens jovens que participaram dos combates. O resto da população ficou aí formada basicamente por crianças, idosos e mulheres. E isso dificultou muito a reconstrução econômica do Paraguai, que nunca mais voltou a ser nem próxima do que estava naquele período. Inclusive, uma das explicações para o motivo para a Guerra do Paraguai teria sido aí, fora a ideia de conflito por quem ia controlar a região do Rio da Prata e tudo mais, a outra ideia é que a Inglaterra, gente,
que foi uma que incentivou, né? A Inglaterra era tipo aquele amigo que tava lá, vai lá, bate nele e tal, né? Incentivou a guerra. Ela meio que estava preocupada porque ela queria dominar a região, só que o Paraguai passava por um grande processo de desenvolvimento econômico, político, passava depois da independência, então o Paraguai tinha tudo para se transformar num centro industrial dentro aqui da América do Sul, e isso para a Inglaterra poderia prejudicar o comércio. Então, para alguns historiadores, a Inglaterra meio que fez toda a propaganda pró-guerra para tentar, de fato, destruir o Paraguai, que é o que acontece, certo? Gente, para hoje fica o exercício, eu não botei aqui, mas eu vou falar o exercício da página, peraí que eu vou anotar aqui, vocês vão ver aparecer aí, tá? No quadrinho de vocês. Desculpa pelos bichanos, tem uns cachorrinhos aqui dos vizinhos que eles vivem fazendo confusão. Mas é assim mesmo, tá, gente? Se eu for esperar eles ficarem quietinhos pra dar aula, eu não dou aula, né? Deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Vai aparecer aí, ó. Exercício páginas 51 tudo errado aqui, né? Exercício páginas 51 52 e 53, certo? Faça o exercício, envie fotos, mandem para mim. Fiquem com Deus e até a próxima.